Pão e Vinho. Publicado por Estudos Bíblicos para Crescimento em Deus. Português. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto, sempre que o beberdes, em memória de mim. 1 Coríntios 11, 23 da manhã menos 25. Introdução. A maioria das pessoas que se dizem cristãs se reúne para comer pão e beber vinho. Muitas o fazem uma vez por semana. Algumas o fazem com mais frequência e outras com menos frequência. Os católicos chamam isso de Eucaristia ou Missa. A Igreja da Inglaterra a chama de Santa Ceia. Outras a chamam de Ceia do Senhor ou Partir do Pão. Alguns dão mais ênfase a isso e outros menos, mas todos acreditam que, ao partilharem do pão e do vinho, estão obedecendo às instruções do próprio Jesus. Ele instituiu a cerimônia como algo a ser observado fielmente até seu retorno. Comecemos este estudo refletindo sobre como tudo começou. A Páscoa. A Páscoa era uma das 7 festas descritas em Levítico, capítulo 23, celebradas pelo povo judeu. Era uma ocasião anual de grande importância. Comemorava a noite em que os israelitas saíram do Egito e sua nação nasceu. Era o dia da sua independência. 4 de julho é o dia da independência dos Estados Unidos. Comemora o dia em que os Estados Unidos se tornaram independentes da Inglaterra e todos os anos os americanos o celebram. Fogos de artifício iluminam o céu e todos se divertem. Muitos outros países têm dias de independência para comemorar o dia em que a bandeira colonialista foi arriada pela última vez, e a bandeira nacional tremulou ao vento em seu lugar. Muitos países se orgulham de suas origens e gostam de relembrar suas histórias e relembrar seu passado, mas não acredito que haja um país que tenha tido um começo comparável ao de Israel. Pesquise nos livros de história de países pequenos e grandes, mas não creio que você encontre uma história tão dramática quanto a contada no livro do Êxodo. Por mais de 80 anos, os israelitas sofreram como escravos, trabalhando para seus feitores egípcios, vivendo em pobreza e miséria. Então, Deus interveio na história como nunca antes ou depois. Pela mão de seu servo Moisés, ele atingiu o Egito, a principal nação antiga, com 10 pragas terríveis, até que o faraó se humilhou e concordou em deixar o povo de Deus partir. Com mão poderosa, ele abriu o mar vermelho diante deles e afogou os egípcios que estavam atrás deles, e assim nasceu sua nação. Foi certamente um dia e uma noite para serem lembrados. Em Êxodo capítulo 13, Moisés instruiu os israelitas: Comemorem este dia, o dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dela com mão poderosa. Vocês devem observar esta cerimônia neste mês. Naquele dia digam a seu filho: Façam isto por causa do que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Esta observância será para vocês como um sinal em suas mãos e um lembrete em suas testas de que a lei do Senhor deve estar em seus lábios. Pois o Senhor os tirou do Egito com sua mão poderosa. Vocês devem guardar esta ordenança no tempo determinado, ano após ano. Nos dias vindouros, quando seu filho lhes perguntar: O que isso significa? Digam a ele: Com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Assim, Moisés, inspirado por Deus, ordenou a festa da Páscoa para que os judeus se lembrassem ano após ano dos atos incríveis de Deus que acompanharam a fundação de sua nação. Por vários séculos após a inauguração da Páscoa por Moisés, o povo de Israel esqueceu e ignorou em grande parte a Páscoa e as outras festas que Deus lhes havia dado. Em 2 Reis 11, 21 da noite menos 23, lemos: O rei deu esta ordem a todo o povo: Celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Desde os dias dos juízes que guiavam Israel,
nem durante os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá, nunca se celebrara uma Páscoa semelhante. Mas no 18º ano do rei Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Durante e após o cativeiro babilônico, as coisas mudaram. Pessoas que viviam longe de seu próprio país sentiam a necessidade de manter sua identidade. A lei ganhou um novo significado e sinagogas foram estabelecidas. O escriba Esdras leu publicamente para o povo os livros da lei e os encorajou veementemente a obedecer ao que ouviam. É interessante notar que este foi provavelmente o início do fundamentalismo, um modo de pensar e agir que se manifestou de diversas maneiras no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Eles nunca mais, pelo menos até tempos recentes, se tornaram o povo poderoso e independente que haviam sido sob o reinado do rei Davi e do rei Salomão. O povo judeu estava espalhado pelos impérios grego e romano, mas continuou a considerar a terra de Israel e a cidade de Jerusalém como o centro de sua identidade nacional. A Páscoa era uma época em que, segundo a lei de Moisés, todos os judeus deveriam subir a Jerusalém para comparecer perante o Senhor. Era um grande momento de solidariedade nacional para um povo espalhado pelo mundo conhecido e, em seu próprio país, sujeito a um odiado domínio estrangeiro. A última ceia. Era a Páscoa que Jesus celebrava com seus discípulos na noite anterior à sua morte. Milhares de outras pessoas na cidade de Jerusalém faziam o mesmo. Este é o contexto e o pano de fundo de suas conhecidas palavras. Fazei isto sempre que o fizerdes em memória de mim. A igreja aproveitou esta ocasião e estas palavras como a instituição de sua cerimônia mais importante. Milhões, se não bilhões, de pessoas foram ensinadas que Jesus estava dando à igreja um ritual a ser mantido por todos os seus membros para sempre. Isso é verdade. Fazei isto em memória de mim. O que estas palavras de Jesus significaram para os seus primeiros ouvintes? Devem ter soado como blasfêmia. Jesus estava a tomar a sua mais importante festa nacional e religiosa, que comemorava a sua incrível e dramática libertação do Egito, e a mudar completamente o seu significado. Esqueçam tudo isso sobre a saída da terra do Egito, estava ele efetivamente a dizer. Estou a fazer algo mais importante do que isso. A libertação que estou a trazer colocará Moisés na sombra. De agora em diante, enquanto continuardes a celebrar a Páscoa e a tomar o pão e o vinho, fazei-o em memória de mim. O mundo religioso de hoje dificilmente ficaria mais chocado se um homem se levantasse no dia de Natal e pedisse a todos que o tratassem como seu aniversário a partir de agora. O choque e a emoção de suas palavras devem ter abalado seus discípulos até os ossos. Que afirmação! O que ele estava dizendo? Como vocês teriam reagido se todas as suas aspirações e tradições nacionais estivessem sendo viradas de cabeça para baixo por alguém cujas afirmações implicassem que ele era mais importante do que todos e tudo o que havia acontecido antes? No entanto, no fundo, eles sabiam que suas palavras eram corretas e verdadeiras. Este homem humilde com quem haviam passado os últimos 3 anos era maior até do que Moisés. Era mais do que tudo o que havia acontecido antes. Jesus não estava instituindo uma nova cerimônia. Ele estava proclamando um novo significado para uma cerimônia antiga, a Páscoa. Ele não tinha a intenção de substituir antigos rituais por novos. Em vez disso, estava elevando o antigo a algo totalmente novo. Ele não viera destruir a lei, nem substituí-la por novas leis, mas cumpri-la. Isso significava uma ascensão de um significado natural para um significado espiritual. A Páscoa na antiga aliança significava uma libertação natural da escravidão natural no Egito. A Páscoa na nova aliança significa uma libertação espiritual da escravidão espiritual ao pecado, ao ego e a Satanás. Natural e espiritual. Muitas pessoas podem reagir a esse pensamento da mesma forma que os judeus devem ter reagido a Jesus. Vocês estão tirando de nós o nosso sacramento e cerimônia mais preciosos. Ele os tirou porque tinha algo melhor para lhes dar. Ele queria substituir a sombra pela realidade.
Uma sombra é uma coisa bidimensional sem substância. É, no entanto, uma réplica perfeita de algum objeto tridimensional. É o objeto tridimensional que tem realidade e valor. Essa é a relação da antiga aliança com a nova. A antiga aliança era boa como um indicador e prenúncio perfeito do que estava por vir. A nova aliança é infinitamente melhor, pois sozinha é a realidade. Jesus estava introduzindo a realidade espiritual da qual a festa da Páscoa judaica não passava de uma sombra. Frequentemente, nas narrativas evangélicas, lemos as palavras, e eles não entendiam o que ele dizia. Isso não se devia ao fato de Jesus ser um mau comunicador que não conseguia se expressar com clareza. Pelo contrário, era porque ele estava em um plano superior. Ele era de cima e seus ouvintes eram de baixo. Ele estava acima, no reino da realidade, enquanto eles estavam abaixo, no reino das sombras. Ele era de Deus, que é Espírito. Eles ainda tinham uma mente natural ou carnal. Desejavam uma libertação natural dos romanos. Ele trouxe uma libertação espiritual do pecado. Seus olhos físicos podiam ver a glória do templo feito de pedra. Seus olhos espirituais estavam mais interessados no templo espiritual feito de carne e osso. A morte de Jesus anuncia a morte do natural e a vida do espiritual. É uma ofensa para aqueles que se gloriam na carne, mas uma libertação maravilhosa para aqueles que buscam a Deus no Espírito. Para os judeus da época, isso significava o fim da ostentação em suas grandes tradições nacionais. Ser judeu por nascimento natural não significava nada. O novo nascimento espiritual significava tudo. Jerusalém na terra era apenas uma sombra. A verdadeira glória estava na Jerusalém celestial. O templo terreno foi entregue aos romanos para que o destruíssem. O templo celestial duraria para sempre. Até mesmo a grande festa da Páscoa e as outras grandes festas não passavam de sombras de suas maiores contrapartes espirituais. Tudo isso é morte para a carne. Renunciamos ao que nossos olhos naturais podem ver e abraçamos as coisas que só os olhos espirituais podem ver e a dor. Para o mundo somos tolos, mas para Deus somos sábios. A maioria do povo judeu rejeitou Jesus e sua mensagem. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Sua morte é a morte do orgulho nacional, assim como de todos os outros tipos de orgulho. Os judeus preferiram suas tradições visíveis, dadas por Deus como eram, às suas realizações maiores, porém invisíveis. Eles não abririam mão do que seus olhos naturais podiam ver para alcançar as coisas maiores que somente a fé pode alcançar. Pensar que somos automaticamente mais sábios, mais inteligentes ou mais humildes do que os judeus da época de Jesus é um grande erro. Não é uma grande conquista acreditar que Jesus é o Messias e o Filho de Deus quando isso tem sido ensinado em seu país por centenas de anos. Você pode acreditar nisso e ser tão cego quanto qualquer fariseu do passado jamais foi. Os judeus se apegavam tenazmente às leis, festivais e rituais que Deus lhes havia dado. Eles seguiam as leis de Moisés e o Antigo Testamento divinamente inspirado. Nossa geração se apega a festivais, edifícios e sacerdócios pagãos, muitos dos quais tiveram origem no paganismo. Jesus elogiou os ensinamentos dos fariseus, mas disse a seus discípulos para não serem como eles. Grande parte dos ensinamentos da igreja ele nem sequer recomendava, mas os vomitava de sua boca. A revelação de Deus é a única coisa que pode abrir os olhos dos cegos. Para muitos hoje, Jesus dirá as palavras: Você diz, sou rico, tenho riquezas e não preciso de nada. Mas não reconhece que é um miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Apocalipse 3:17 da manhã. Este é o meu corpo. Na última ceia, Jesus fez 3 declarações altamente significativas. Este é o meu corpo. Este é o meu sangue. E, fazei isto em memória de mim. Vamos considerar cada uma delas separadamente. A primeira delas guarda uma relação óbvia com suas palavras em João capítulo 6, versículos 53 a 56. Em verdade vos digo que,
se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Anteriormente, no mesmo capítulo, ele disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Os católicos podem dizer que você se alimenta de Jesus quando toma os sacramentos. Os protestantes podem dizer que a Bíblia é o seu pão de cada dia. Ambos estão roubando de Jesus o seu verdadeiro lugar. Ambos querem substituir o invisível pelo visível. Jesus, e somente Jesus, é o pão da vida. Devemos nos alimentar dele. Como nos alimentamos de Jesus? Não posso lhe dar uma fórmula. Jesus é alimento espiritual, e o reino espiritual é superior ao reino da mente. Ele jamais pode ser reduzido a um conjunto de regras. Isaías expressou essa verdade para nós em palavras que não são muito bem compreendidas. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Capitão 55. 8,9. O espírito está em um plano mais elevado do que a mente, assim como a mente está em um plano mais elevado do que o corpo. O espírito entende o espírito. A compreensão espiritual vem pela revelação de Deus, não pela aplicação da mente. Jesus disse claramente a Nicodemos: Em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. A carne dá à luz carne, mas o Espírito dá à luz Espírito. Sem um nascimento espiritual, você não pode compreender as coisas espirituais. Diplomas em teologia, hebraico e grego são em vão. Podem ser ótimos para a mente, mas a mente está em um reino inferior. Nicodemos provavelmente tinha um diploma em teologia, mas ainda era espiritualmente cego e estava nas trevas. O novo nascimento lhe dá uma compreensão espiritual inicial. Se você se alimentar do alimento certo, crescerá, como Jesus, em sabedoria e entendimento. Você cresce da infância, passando pela infância e adolescência, até a maturidade. Você progride do leite espiritual para o alimento espiritual. Infância espiritual. O processo de crescimento espiritual é paralelo ao processo de crescimento natural. O bebê espiritual, assim como o bebê natural, geralmente é incapaz de se alimentar sozinho ou de distinguir entre comida boa e ruim. Ele depende de outros para se alimentar. Essa imagem é muito evidente no Novo Testamento. Paulo escreveu aos Coríntios: Irmãos, não pude me dirigir a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a meros bebês em Cristo. Leite lhes dei, e não alimento sólido, pois vocês ainda não estavam preparados para isso. Aliás, vocês ainda não estão preparados. 1 Cor 3. 1,2. Aos Efésios, ele escreveu: Ele concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Para que não sejamos mais como crianças, jogados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Capitão 4:11 da manhã menos 14. Muitas pessoas estão corretamente cientes dos 5 ministérios mencionados nestes versículos e podem expor seus propósitos. Isso é bom e proveitoso, visto que esses ministérios são dádivas preciosas do Jesus ascendido ao seu povo, e não podemos nos dar ao luxo de ficar sem eles.
No entanto, devemos observar a importante palavra, até. Esses ministérios dados por Deus são para alimentar o jovem crente. O verdadeiro ministro deve alimentar as crianças espirituais até que aprendam a se alimentar. Nem menos, nem mais. Crianças famintas são um tipo de tragédia. Crianças que são mantidas na infância e nunca lhes é permitido crescer são outra. Jesus ensinou e alimentou seus discípulos por 3 anos, e então disse: é bom para vocês que eu vá embora. O Espírito Santo não podia vir enquanto ele ainda estivesse com eles em seu corpo físico. Enquanto ele estivesse fisicamente presente com eles, eles sempre olhariam para ele. Quando ele os deixasse, eles conheceriam o Pai por si mesmos. Paulo seguiu o mesmo padrão. Ele passou 3 anos com os crentes em Éfeso antes de partir. Ele passou 18 meses com a igreja em Corinto. Talvez isso não tenha sido suficiente, pois parece pelas cartas de Paulo que os efésios atingiram a maturidade, mas os coríntios não. Ele escreveu aos coríntios: irmãos, eu não poderia me referir a vocês como espirituais, mas como carnais, meras crianças em Cristo. Eu lhes dei leite, não alimento sólido, pois vocês ainda não estavam prontos para isso. Na verdade, vocês ainda não estão prontos. Maturidade espiritual. Da infância, devemos progredir pela adolescência até a maturidade. João fala desse estado em sua primeira carta. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que ninguém os ensine. Mas, como a sua unção os ensina a respeito de todas as coisas, e como essa unção é verdadeira, não falsa, como ela os ensinou, permaneçam nele, 2:27 da manhã. Este é o lugar da alimentação direta de Jesus para o qual devemos progredir. Encontramos um pensamento semelhante em Hebreus 8:11 da manhã, na passagem que fala da nova aliança. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. A verdadeira maturidade espiritual significa um relacionamento direto e imediato com Deus por meio de Jesus. Nós nos alimentamos diretamente dele. Não somos mais dependentes de pastores, professores, reuniões e conferências. Jesus é o nosso tudo em todos. Maturidade espiritual não é um ideal inalcançável. Não é perfeição total sem pecado. Em vez disso, é a maturidade espiritual normal. Devemos esperar alcançá-la tanto quanto esperamos atingir a maturidade física. A igreja tem desejado manter os fiéis em uma dependência infantil de si mesma. Poucos padres, ministros ou pastores estão dispostos a afastar as pessoas de si mesmas, de suas igrejas e de suas reuniões, e levá-las a Jesus, o pão vivo e verdadeiro. Sua posição, prestígio e sustento estão frequentemente em jogo. A gloriosa verdade libertadora é que Jesus é todo suficiente. Se comermos sua carne e bebermos seu sangue, teremos vida. Este é o meu sangue. A segunda grande declaração de Jesus na última ceia foi: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Mateus 26:28. Em 1 Coríntios 11:25 da manhã, lemos: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Na antiga aliança, o sangue fluía continuamente. Sacrifícios eram realizados dia após dia no templo e, anualmente, na Páscoa, em grande número. O sangue derramado nas vergas das portas na primeira Páscoa salvou as famílias israelitas da passagem do anjo da morte. O sangue da antiga aliança era limitado em sua capacidade de fazer. Como tudo na antiga aliança, sua operação era essencialmente externa. Cobria o pecado, mas não o eliminava. Cobrir o pecado era a base do perdão. Deus não via mais o pecado e perdoava o pecador. Seu coração, porém, permanecia pecaminoso. Sua consciência de culpa permanecia. Sangue era frequentemente aspergido sobre o altar, sobre Arão, suas vestes e sobre o povo. Isso expiava o pecado,
A palavra hebraica para expiação é Kippur. A maioria das pessoas já ouviu falar de Yom Kippur, o dia da expiação. A palavra Kippur significa cobrir. O pecado era coberto, mas não removido. Quase poderíamos dizer que era varrido para debaixo do tapete. Sua raiz e poder permaneceram incontestáveis e inalterados. O sangue de Jesus era o sangue da nova aliança. Ele deveria ser aplicado de uma maneira completamente nova. Jesus disse aos seus discípulos para bebê-lo. Ele não disse aos seus discípulos para se lavarem em seu sangue, mas para bebê-lo. Há uma grande diferença entre aspersão e beber. Aspersão é externa e beber é interna. O sangue de Jesus representa a sua vida, que ele derramou por nós quando se entregou por nós no Calvário. Ele o derramou, e nós devemos bebê-lo. Este é, naturalmente, um beber espiritual, não um beber físico. Estamos recebendo em nós a sua vida perfeita. Quando verdadeiramente bebemos o sangue de Jesus, somos interiormente purificados do pecado. A vida perfeita e sem pecado de Jesus entra em nós e expulsa o velho homem, feito à semelhança de Adão. Tornamo-nos parte da nova criação em Jesus. Em memória de mim. A terceira coisa significativa que Jesus disse na última ceia foi: façam isto sempre que fizerem em memória de mim. Já observamos o impacto que essas palavras teriam tido em seus primeiros ouvintes. O que elas significam para nós agora? Os primeiros seguidores de Jesus viverão em uma época de imensa transição. Foram acusados de virar o mundo de cabeça para baixo. Jesus não exigiu nem esperou do povo judeu uma ruptura total e imediata com todo o seu passado. Os apóstolos continuaram a visitar o templo e a observar as festas judaicas. Mesmo bem mais tarde no livro de Atos, encontramos Paulo apressando-se para estar em Jerusalém para o dia de Pentecostes, Atos 20:6, e raspando a cabeça em conformidade com o voto de Nazireu, Atos 6:18 da tarde. Gradualmente, seu pensamento mudou. Ele escreveu aos Colossenses: portanto, ninguém vos julgue pelo que comeis ou bebeis, ou com relação a alguma festa religiosa, à celebração da lua nova ou aos dias de sábado. Estas coisas são sombras das coisas que haviam de vir. A realidade, porém, está em Cristo. 2:16 da manhã. Aos Gálatas, ele escreveu com mais veemência: vocês estão guardando dias, meses, tempos determinados e anos especiais. Temo por vocês, que de alguma forma desperdicei meus esforços com vocês. 4:10 da manhã, 11. Os dispensacionalistas ensinam que, no dia de Pentecostes, passamos abruptamente de uma dispensação para outra. A era da lei terminou e a era da graça, ou era da igreja, começou. A era da igreja permaneceu inalterada desde então e continuará inalterada até que o arrebatamento traga instantaneamente a próxima. Acredito que Deus não age de forma tão repentina. Ele elimina o velho e introduz o novo. Sua ordem habitual é nascimento e crescimento, em vez de geração espontânea. O velho se desgasta e desaparece. O novo nasce e cresce até a plenitude. Para mim, e creio que falo por muitos, os cultos de comunhão ou as partilhas do pão se tornaram obsoletos e perderam o sentido. Alimentar-se de Jesus é tudo. Realidades interiores substituíram as cerimônias exteriores. Ora, não fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2:4-18 da manhã. Talvez as palavras de Jesus sejam deliberadamente indefinidas. Fazei isto sempre que o fizerdes em memória de mim. Não há um tempo fixo. Não há regras estabelecidas. O Espírito Santo deve guiar. O livro de Atos registra como o Espírito Santo conduziu aqueles primeiros seguidores de Jesus, passo a passo, para fora do rebanho judaico. Os odres velhos não podiam conter o vinho novo. Conclusão. Você pode viver de duas maneiras. Você pode fixar seus olhos no visível e seguir sua mente natural e andar na carne. Ou você pode fixar seu coração em ver o invisível e andar no Espírito.
A primeira é o caminho da antiga aliança. A segunda é o caminho da nova aliança. O pão vivo não é algo que o homem pode lhe dar por meio de uma cerimônia, um conjunto de regras ou técnicas. É o próprio Jesus, e você só pode conhecê-lo no Espírito e se alimentar dele pela fé. O vinho do Espírito é a vida de Jesus derramada para que bebamos e fiquemos satisfeitos. A Páscoa não foi substituída pela missa, pela Santa Comunhão ou pela Ceia do Senhor, mas foi maravilhosamente cumprida em Jesus e transformada de uma observância morta em uma experiência viva. Deixemos, então, as obras mortas da lei e aprendamos a viver pela fé na realidade viva de seu glorioso cumprimento em Jesus.